Pronto? Então, gente, nesses versículos 12 a 14, do capítulo 3, aqui da Epístola aos Filipenses, Paulo prossegue a sua disserção. Então ele fala primeiro de si, mostrando sua capacidade, e ele fala, tudo isso é esterco, não vale nada comparado com o conhecimento de Cristo, e eu estou lutando para conhecer mais e mais. Tu levantou a mão, Márcia, para fazer pergunta? Não. Então ele prossegue expressando sua certeza de que os filipenses adotariam seu ponto de vista e os relembram a partir da sua própria experiência, mais uma vez, que não existe um platô final no relacionamento de uma pessoa com Cristo. Ou seja, olha, um patamar final, aqui a gente fica sossegado, chegou ao final, não tem mais onde crescer, onde desenvolver. Paulo fala, não existe isso, né? E ele continua aqui, né? Seus leitores deviam não só rejeitar a autossatisfação legalista, mas também buscar a maturidade cristã, tal como ele, o referencial dos filipenses buscava, versículo 15 a 16. A prova máxima pela qual deviam avaliar aqueles que almejavam a liderança entre eles era o seu relacionamento com a cruz de Cristo. A identificação mais natural desse grupo é que eles são os mesmos judaizantes contra os quais Paulo falou no capítulo 3, versículo 1 a 3. A postura desses homens é evitar a vergonha messiânica associada à cruz de Cristo, em contraste com Paulo, para o qual ela era a única base da glória. A gente vai ver isso no capítulo 6, versículo 14. Essas pessoas caminhavam rumo à eterna destruição, visto que haviam escolhido servir alimentícias humanas em vez do Deus que criou o homem e o alimento, e que haviam tornado seus órgãos circuncidados normalmente algo vergonhoso e escondido em seu orgulho jactancioso. Tais atitudes provavam sua mentalidade presa às coisas da terra e completo desligamento de Cristo. Então, olha, Paulo está dizendo, olha, vocês aí, crentes de Filipos, não estacione a fé de vocês. Não acham que vocês alcançaram um patamar de maturidade, de santidade e que não precisa mais crescer. Ele está trabalhando isso, né? Ele já fala no versículo 6, no capítulo 1. Aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, até Cristo voltar. Cristo não voltou ainda. Depois ele diz no capítulo 2, versículo 13 em diante, né? Desenvolvei a vossa salvação. E aqui, onde essas pessoas são confrontadas que precisavam guardar a lei, e a lei, ó, você fez isso, acabou, não tem mais o que fazer. Paulo fala, não existe esse comodismo, não existe esse preço a ser pago para você ter o seu auto-merecimento. Eu alcancei a salvação pelo meu mérito, e acabou. Paulo fala, continue crescendo. Aí, como eu disse, antes ele mostra o seu testemunho e continua alertando os filipenses. Isso vai voltar, né? E até lá vocês têm que desenvolver a salvação. Não se deixem levar por esses líderes religiosos que estão dizendo para vocês que a salvação se conquista com a abstenção de alguns alimentos que são considerados impuros e o ritual da circuncisão. Não é isso. Tá? Então vamos lá para a nossa Bíblia, capítulo 3, versículo 12 em diante. Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante, né? Vamos até o versículo 19 aqui, um pouquinho. Eu estou aqui com a minha versão transformadora, né? Uma versão mais moderna. Mas vocês conhecem o texto aí. Dependendo, eu peço para vocês lerem na versão de vocês. Então ele começa aqui, ó, a gente terminou no versículo 11, ele começa no versículo 12. Você vai ver que em algumas versões fala prosseguindo para o alvo, o título. Né? Como é que está o título aí? Tem título lá de você, Fabiana? Prosseguindo para o alvo. Isso. Tem título na sua, Márcia Cristina? Não. Tem título aí, irmão João? Valeu. Soberana vocação.
indo para o alvo, porque tem uma soberana vocação. Aqui na versão Paulina 12, não estou dizendo que já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo. Então, presta atenção nisso. Veja, ele falou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era o top, mas considerei como esterco. E aí vem esses introdutores dos judaizantes dizendo, não, vocês precisam. Paulo fala, não estacione sua fé, não acreditem nele. Aí ele diz, olha, eu não estou dizendo que já alcancei a perfeição. Ele mesmo está dizendo, olha, eu poderia me gabar, mas eu não estou dizendo isso que eu alcancei. Porque Paulo está dizendo, olha, enquanto vocês estão aqui, não podem se acomodar. Lembra que eu tenho falado isso aqui, gente? Os crentes, nós estamos acomodados. Estamos parados, nessa letargia, sem compromisso com Deus, sem compromisso com as coisas. E a gente acha que está tudo bem, que a gente já fez. Paulo fala, não se acomoda. Ele continua. Não estou dizendo que obtive tudo, que já alcancei a perfeição. Na realidade, essa expressão perfeição não significa que ele é um homem perfeito. Paulo está falando de maturidade cristã, de maturidade espiritual. Mas ele diz, mas prossigo. Veja, ele fala assim, eu podia, com todo o conhecimento que eu tenho, e depois com o encontro pessoal com Jesus, dizer, não preciso mais, mas ele fala, não, eu prossigo. Ele entende que precisa melhorar, que precisa crescer. Então, mais prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Ele está dizendo, Jesus me conquistou e quer que eu me torne maduro. Mas ele está querendo dizer o seguinte, gente, eu estou em processo de maturidade. Existem algumas áreas da minha vida, que Paulo está dizendo, que eu já alcancei um certo grau de maturidade. Mas isso não me dá o luxo de estacionar. Tem mais degraus à frente e eu preciso crescer. Então, mas prossiga a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que estão adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Cristo nos chama, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Veja que coisa bonita. Olha o que eu faço, irmãos. Esquecendo-me das coisas para trás. Quais coisas que Paulo esqueceu? Daquela sua prática religiosa, daquele seu conhecimento religioso, de tudo aquilo que ele conquistou no judaísmo. E mesmo agora no cristianismo. Olha, o fato de eu ser apóstolo escolhido por Jesus, o fato de eu ter fundado a igreja de vocês, ter fundado outras igrejas, o fato de eu ter convertido muitas vidas, isso está registrado lá. Mas eu não posso ficar agora me gabando e falar, olha, Senhor, tem tudo isso aqui. Ele fala, eu esqueço isso. Paulo não quer dizer que ele fez uma amnésia, que isso não estava na sua mente. O que ele quer dizer é que ele não pode ficar agora simplesmente dirigindo a sua vida por aquilo que ele fez. Isso a gente chama de saudosismo, né? Não? Ele fala, tem coisa na frente. E eu estou aqui, no presente, e eu não posso ficar agora só olhando para trás. Eu preciso olhar para frente, tem coisas para ser alcançadas. E ele entende que esse progresso a ser alcançado vai levar ao que ele chama aqui no final, né? O prêmio da vocação, ele diz aqui, né? Para receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, olha, o prêmio não é aqui. Aqui a gente recebe, é uma expressão que a gente fala, mimos de Deus. Deus nos dá mimos, nos dá cura, nos dá força, né? Responde nossas orações, mas o prêmio mesmo, o prêmio celestial está lá na frente. Amém. São os galardões que nós vamos ganhar quando formos arrebatados, que
está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e Romanos 14, 10. Fala que todos nós haveremos de comparecer ao tribunal de Cristo para recebermos galardões. Paulo fala, está lá na frente e eu quero conquistar mais. E como é que conquista isso? Não é se autopromovendo. Conquista isso deixando Cristo viver nele e essa vida que Cristo vive nele ser traduzida para as pessoas que precisam conhecer Jesus. E ganhar almas através da sua vida, do seu ministério. A Bíblia fala que aquele que ganha almas é sábio. E Paulo está entendendo isso. Que tem muitas vidas que estão cegas correndo para o inferno e que precisam ser ganhos. Esses judeus mesmo, Paulo chegou a testemunhar, mas eles não queriam. Embora Paulo fosse apóstolo específico para pregar para os gentios, ele não deixava de pregar para os seus conterrâneos, para os judeus. Porque ele queria que eles fossem salvos também. Mas eles menosprezaram a pregação de Paulo. E Paulo prossegue. Né? Então agora chega no versículo 15. Ó. E parece que há uma contradição com o que ele está dizendo. Eu não alcancei, eu esqueço das coisas que para trás estão e prossigo para o alto. E aqui ele fala, todos nós que já alcançamos a maturidade. Se ele está dizendo que não alcançou, o que ele está dizendo agora? Todos nós que estamos alcançando a maturidade. Presta atenção no versículo 15. Todos nós que já alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discorda em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Olha aí. Como é que eu entendo o versículo 15? À luz do versículo 16. O versículo 16 diz, contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Aí por que ele fala que já alcançamos a maturidade? Maturidade são degraus que a gente vai alcançando. Paulo está dizendo, olha, subi um degrau. Alcancei essa maturidade, esse degrau de maturidade. Mas eu não posso ficar aqui, opa, estou bom, não preciso mais. Ele fala, olha, alcançamos, mas vamos prosseguir. Né? Conquistar, como ele diz no versículo 16, ó, prosseguir de maneira coerente, com coerência. Não é dizer assim, oh, que maravilha, olha como é que eu estou, olhem para mim. Olha como é que eu estou na fé, forte da fé. Coerente. Coerência, né? É saber, olha, eu alcancei um nível de maturidade cristã. Mas isso não me torna maduro o suficiente. Isso não me torna melhor do que ninguém. Isso não me dá o direito de estagnar, estacionar e falar, olha, parou. Não. Tem passos a ser alcançados. E eu não posso estacionar. Eu preciso olhar para frente. Esquecer as coisas que eu conquistei no sentido de não me vangloriar. Está lá registrado. A Bíblia fala que Deus preserva a memória do justo. Tudo que a gente faz está registrado lá. Mas eu não preciso ficar aqui jogando. Tá. Quero mais, preciso. E é por isso que ele, nas suas epístolas, ele fala, eu sou apóstolo. Mas não por mérito meu, pela vontade de Deus. Eu sou apóstolo, mas eu sou servo. Eu sou prisioneiro. Eu sou embaixador em cadeias. Então ele se coloca nessa posição. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Olha, eu hoje já alcancei uma posição maior, mais elevada do que eu era antes. Eu já não sou hoje mais do que eu era antes. Mas existem coisas que eu preciso alcançar ainda. Eu estou subindo degraus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que é um cidadão, olha o trocadilho, perfeitamente imperfeito. Tem imperfeições que precisam mudar. E ao mesmo tempo é uma pessoa imperfeitamente perfeita. Mais uma vez, e tem coisas que precisam mudar, ele não é totalmente perfeito. Tá? Eu não estou onde eu estava, mas também não estou onde eu gostaria. Tem passos para frente. A vida cristã é isso, de andar, de correr. Eu sempre costumo dizer que na estrada, na rodovia da vida cristã, não existe placa de estacionamento.
placa de siga. Vai ter curvas sinuosas, vai ter declive, vai ter ladeiras, vai ter, né, depressões, mas é para frente. Né? São barreiras que a gente vai vencer. Mas não é para retroceder, não é para parar. Caminhando. Lembra de uma canção quando me converti? Tinha uma música que a gente aprendeu, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça a mim. Ele está dizendo, eu não estou em Canaã, eu estou caminhando ainda. Estou caminhando. Se você não quer ir, não vá, mas não me peça, deixa eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Vamos lá. E a gente chega aqui, e ele diz aqui no 17, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Mais uma vez, olhem para mim. Não nesse sentido de querer se orgulhar. Então, vejam o padrão de maturidade que eu já alcancei. Olhem para mim. Mas vejam que eu mesmo que estou pedindo que vocês olhem para mim, que vocês não fiquem estagnados, estacionem no padrão, porque eu quero subir. E se eu quero subir, eu quero que vocês subam também. Então, veja o meu exemplo. Gente, exemplo é uma coisa importante, né? O exemplo, eu li uma frase que impactou. Exemplo é o idioma que todos entendem. Então, se chegar aqui um japonês e começar a falar, vocês não vão entender. Chega um chinês, né, um russo, mas se cada um deles fizer uma coisa, mostrar, a gente vai entender. Né? O exemplo é o idioma que todos entendem. Então, Paulo fala, olha para o meu exemplo. E aí fica a pergunta, que exemplo nós temos dado para as pessoas que estão ao nosso redor? Não sei se vocês percebem que todo domingo eu oro por isso aqui. E qual a minha oração? Sempre repetitiva. Para que as pessoas sejam alcançadas pelo testemunho de vida dos que estão mais próximos. É testemunho. Porque às vezes a gente fala com os lábios de Jesus, mas a nossa vida depõe contra nós. É a nossa postura, é o nosso testemunho. E Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. E ainda fala, aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Paulo está dizendo, não é só eu, tem outros também que estão aprendendo com o meu exemplo. Aprendam com eles também. Em outras palavras, gente, nós devemos fixar os nossos olhos na igreja naquelas pessoas mais maduras. Mas olha o que acontece. Aquelas pessoas que são mais imaturas, que não são maduras, às vezes tiram o nosso foco. A gente ouve a fofoca deles. Crente maduro não faz fofoca. A gente ouve, né, e dá atenção aos comentários maldosos, maliciosos, pejorativos, negativos dessas pessoas. Se faz isso é porque são imaturos, não são maduros. Porque o crente maduro vê uma coisa na igreja, ele vai falar assim, poxa, o culto hoje está frio. Ele vai falar assim, o crente maturo, ai irmãos, não vou mais naquela igreja, aquele culto hoje está frio, né? Esse é o crente maturo. O crente maduro, irmãos, o culto estava frio, está precisando de avivamento, precisa da nossa participação. A gente precisa orar mais, precisa participar. Vê a diferença? Todos viram a mesma coisa, mas um viu com prisma de maturidade, outro de imaturidade. Mas nós damos mais ouvidos, mais tela para aqueles. E a gente nem sabe toda a situação que a gente acaba ouvindo aqui. Então, é uma coisa a se pensar. Estou preparando uma mensagem que é, que vozes vocês têm ouvido? Que vozes vocês têm ouvido? E às vezes nós estamos ouvindo não a voz do Espírito, mas a voz do inimigo nos lábios de um irmão. Que isso, pastor? A voz do inimigo nos lábios do irmão? Como é que eu provo isso biblicamente? Pedro chegou, Jesus, não faça isso. Jesus olhou para trás de mim, Pedro, para trás de mim, Satanás. É Satanás falando nos lábios de Pedro. Às vezes as pessoas usam. Não sei se vocês lembram do caso no Antigo Testamento, Deus mandou um profeta aí, mandou uma mensagem para o rei e falou assim, volte. Não coma, não beba, né?
E aí ele saiu, depois um que dizia profeta correu, foi lá, não, volta lá, não volta para esse caminho, porque eu também sou profeta e Deus falou comigo. Aí aquele profeta, em vez de ouvir o que Deus tinha falado, ouviu aquele outro profeta, se deu mal. Morreu. Vamos dar uma pausa, vamos adoçar os lábios de vocês com as nossas balinhas dominicais. E você que trouxe sua oferta pode colocar na nossa cestinha. E você que nos ouve, se quiser abençoar o Ministério da Igreja Batista, aí, Benézer, você pode mandar sua contribuição voluntária, o seu dízimo, através de Pix, transferência ou depósito bancário. A nossa Igreja Batista Benézer tem conta no Banco Bradesco, com a agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix, que é uma maneira mais simples, rápida, objetiva e segura de você também contribuir, é o CNPJ da igreja, 44288-645-0001-47. Não esqueça de mandar o comprovante para a gente passar para o tesoureiro, passar para a contabilidade, porque nós prestamos conta das finanças aí todos os meses para a nossa igreja. Deus abençoe a sua vida. Continuando, vamos dar uma voltadinha aqui para a apostila. Não, vamos terminar aqui o texto, depois a gente volta para falar sobre isso, né? Nós paramos aqui no versículo 17, né? Versículo 17 do capítulo 3, Paulo diz: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, eu digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Olhem para mim e para aqueles que estão seguindo o meu exemplo, que estão levando a sério o Evangelho. Mas, ele fala, isso me entristece e até me faz chorar. Existem muitos que estão dizendo evangélicos, mas são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Infelizmente, gente, né? Uma das maneiras que Satanás mais faz é infiltrar no meio do povo para causar contenda e divisão. São pessoas, né, que a gente fala que são lobos transvestidos de ovelhas. E eles vêm para causar confusão, destruição, porque são inimigos da cruz, não amigos, né? E muitas vezes a gente dá ouvido para essas pessoas. Paulo fala, não ouça, né? São, na verdade, inimigos da cruz. O que eles fazem? Versículo 19: estão rumando para a destruição. O Deus dele é o seu próprio apetite, é o seu próprio ventre, né? É isso? Como é que está aí? O destino deles. Oi? O destino deles é a perdição e o Deus dele é o ventre. É o ventre, né? A barriga. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Estão pensando nisso aqui. Então havia esses judaizantes, né? Havia os grupos dos gnósticos, e um sincretismo que estava surgindo, que Paulo combate também em Colossenses capítulo 3, dizendo assim, o que é importante da nossa vida é só o espírito, o corpo não vai ser salvo. Então a gente pode, né, fazer o que quiser no corpo. E aí, glutonaria, comer de tudo, beber de tudo, festas, né, com imoralidades sexuais, esse corpo vai ser destruído. Paulo está dizendo, isso é vergonha. Eles estão rumando para a destruição. Então, não mire-se no exemplo dele. Certo? Então, outra coisa também, os judeus se vangloriavam por algumas coisas que não podiam comer, que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Paulo está dizendo, salvação não é isso. O que Deus orienta para não comer é para a nossa própria saúde. Agora não quer dizer que se você comer ou deixar de comer, você está ganhando um passaporte para o céu. Não é isso. Então não faça com que o Deus de você seja o estômago, o ventre, né? Porque
vocês estão rumando para a destruição. Vangloriam-se de coisas vergonhosas. Como é que está? Leiam aí o 19 todo na versão de vocês. Leia aí, irmão João, depois Márcia, Fabiana. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só a preocupação se preocupam com as coisas terrenas. A glória deles aí, gente, né? É infame, penso só nas coisas. Como é que está, Márcia Cristina? Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Como é que está aí, Fabiana? O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, mas só pensam nas coisas terrenas. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Você já viu pessoas se vangloriar de coisas erradas, né? O camarada que se acha garanhão, que pega todas, e acha que é top. Está fazendo coisa errada, infidelidade, promiscuidade sexual. Fala, João. O senhor falou em questão, se deu exemplo é uma coisa muito importante, né? Lá no meu serviço, não queria se vangloriar, mas sempre quando tem uma reunião lá, o primeiro que os patrões lá dão exemplo sou eu. Sim. Aí eu chego, não querendo ser maior que ninguém, Sim. mais que ninguém, mas eu procuro deixar minhas ferramentas sempre em ordem, né? Sempre com cadeado. E os outros ficam deixando aberto, vai qualquer um lá pega a ferramenta, pega e depois acaba faltando na ferramenta dele. Né? Então o patrão sempre cita o exemplo, né? Sendo eu, né? Sim. Mas o exemplo é muito importante para tudo, né? Exatamente. Você tem que seguir. Aí os outros falam assim, porque a caixa dele sempre fica fechadinha, cadeado, poxa, né? Quem cuida? Ele cuida, então tem que seguir o exemplo. Mas as pessoas preferem mais seguir o exemplo daquele que faz as coisas erradas do que seguir o teu exemplo para as coisas certas. Então não é gostoso quando a gente recebe esse elogio, gente? Isso vai ver que muitos vão ficar com ciúmes, com inveja, ainda vão falar, puxa saco, né? Só pensa no padre. Não, você está fazendo o que é certo. As pessoas que fazem as coisas erradas, além de não fazer o que é certo, ficam criticando o que faz errado. Fala, Márcia. Ô pastor, o senhor estava falando da parte do corpo, né? Que as pessoas não ligam para o corpo. Mas onde é que está habitando o Espírito Santo enquanto você está vivo? No corpo. Então eu acho que sim, devemos sim cuidar do nosso corpo. É como se eu falar, os garanhos, eu peguei. Ele mal sabia que ele não está dando valor para ele mesmo. Isso. Porque qualquer ser humano chega nele, então usa. Isso. A ideia aqui não é você se vangloriar do corpo, mas o corpo é para ser cuidado, porque é templo do Espírito Santo. Deus formou o homem, colocou o homem e espírito. Esses camaradas aqui, esses gnósticos, achavam que não, né? Então tem pessoas. Tem linha evangélica que fala isso, gente. Existe uma linha teológica aí que fala, meu Deus, que o nosso corpo não é nada. Eu vi um camarada até pregando, um camarada sério, mas ele entendeu, nós somos tricotômicos, ele dizendo. Nós somos, olha ele diz, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Aí todo mundo está achando que isso. O cara nem sabe, isso não quer dizer que é tricotômico, que é a doutrina da tricotomia, que nós somos divididos em 3 partes. Né? Na realidade, nós não somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Que isso parece sério, né? Você fala isso, olha que bonito, que definição. Não. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus fez o homem, corpo, alma e espírito. Né? Em Tessalonicenses, né? Acho que é capítulo 4, capítulo 5, 23, vamos lá. Acho que é 5, 23 ou 4, 23. 1 Tessalonicenses. Presta atenção nisso, que é importante. É o 5, 23. 1 Tessalonicenses. Isso. 1 Tessalonicenses 5, 23.
santifique em tudo. O vosso corpo, alma e espírito. Vosso corpo, não fala, você possui o corpo. Você é o corpo. Como é que está aí, Márcia? Envolve o irmão João, só muda plenamente. Então, lê aí. Lê plenamente. Eu mesmo Deus, eu pensei que você ia me contar. Não. Eu mesmo Deus e paz, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma. Meu corpo seja plenamente conservado, impreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso espírito, corpo e alma sejam conservados plenamente. Como é que está aí, Fabiana? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ela diz aqui na minha: e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo, gente. Então essas pessoas que dizem dessa teologia de que, olha, você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Então, mais ou menos isso, ó. Eu sou uma pessoa, certo? Eu possuo um carro. O carro não sou eu possuo. E eu habito numa casa. A casa não é minha, eu só habito lá. Então quer dizer que eu sou espírito, a minha alma não é minha, certo? Eu só possuo, e o meu corpo não é meu, eu só habito. Não é isso, nós somos corpo, alma e espírito. A Valnice Milhões, uma vez pregando, ela dizia, né, isso, né? Olha, irmão, você é o espírito, você possui uma alma e habita no corpo. E eu, ela dizia assim, Silvana Moreira, eu faço sopa de cebola e como, para mostrar para o meu corpo que quem manda aqui é o espírito. E todo mundo, claro! Tá por fora, né? Tá por fora, né? Não é isso, gente, né? E Paulo está combatendo isso, certo? Então, continuando aqui, nós falamos aqui, né, no versículo capítulo 3, falando no 19, aí ele chega no 20, olha. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, mais uma vez, essas pessoas se vangloriam em tudo, e vocês não sejam orgulhosos. Por quê, gente? Paulo está querendo evitar, na igreja de Filipos, o que estava acontecendo na cidade de Filipos. As pessoas que moravam na cidade de Filipos se achavam mais importantes do que os outros, porque nós somos cidadãos romanos. A nossa cidade é uma colônia romana. Nós temos privilégios que os outros. Nós somos melhores. Paulo fala, não quero que isso chegue no meio de vocês, porque isso aqui não é nada, essa cidadania romana. A nossa pátria é lá. Se vocês querem algum motivo de se orgulhar, se orgulhem de ser cidadãos dos céus e não cidadãos romanos. Lá é melhor do que aqui. Esses privilégios terrenos não se comparam com aqueles. Né? E aí ele diz aqui no 21, né? E ele, né, o Senhor Jesus, tomará nosso frágil corpo mortal como o dele, usando o corpo mortal, e o transformará no corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu nome. Olha, isso aqui sintetiza o que a gente falou do corpo. Mas ele fala assim, gente, primeiro, né? Nossa pátria está lá, certo? E ele diz, ó, de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vocês não vão ficar aqui para sempre nessa colônia romana. Ele é passageiro. Existe algo melhor. E nós, o que Paulo está querendo mostrar é o seguinte, vocês são cidadãos romanos, mas o imperador veio aqui e recepcionou vocês? Não, né? Agora nós seremos recepcionados. Jesus virá para nos levar para uma pátria celestial melhor. E aí ele diz essa questão do corpo, né? Se o corpo não fosse importante, o que ele diz? Né? Ele transformará o nosso frágil corpo mortal como
transformado no dia do arrebatamento para receber um corpo glorioso como o de Jesus. Né? E a gente ia ficar no céu só em espírito. Mas Paulo está dizendo, olha, o ventre deles, a glória deles é o ventre, é o corpo. Isso não é nada. Esse corpo é mortal. Mas esse corpo é importante. E que nós devemos cuidar, como disse a Marcia, é tempo do Espírito Santo. E o Senhor vai transformar esse corpo mortal num corpo glorioso. E a gente vai lá para a pátria celestial. Ele termina aqui dizendo, né? Com o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Ou seja, Paulo está dizendo, o verdadeiro soberano não é o imperador romano, é o Senhor Jesus. E todos estão sob o seu domínio. Né? Vamos voltar para a apostila para a gente terminar esse bloco, né? Aqui, ó. Uma perspectiva realmente cristã, pegaram aí? O primeiro parágrafo dessa página. Uma perspectiva realmente cristã, diz Paulo, concentrará afetos e expectativas no Salvador e Senhor por vir, o qual verdadeiramente dará aos cristãos um corpo do qual se orgulhar, feito semelhantemente ao seu próprio corpo glorioso, corpo ressurreto. Capítulo 3, versículo 20 e 21. Tal atitude mental permitirá que os filipenses permaneçam firmes em Cristo. Então, colocando o bloco aqui, Paulo está dizendo, né? A perspectiva de vocês deve ser no Salvador. A perspectiva de vocês é que ele vai voltar. Enquanto ele não voltar, cresçam, amadureçam, desenvolvam a salvação de vocês. Não se deixem levar por esses falsos mestres que estão aí ensinando coisas erradas. A perspectiva é Jesus. A glória está lá, não é aqui. A cidade não é essa, é lá. E ele virá. Né? Então, concentre todos os seus sentimentos, aspectos e esperança, expectativa para o Salvador e Senhor. Não é apenas Salvador, é Senhor. E ele virá. Então, isso serve de alento para nós. Né? Que nós temos um Salvador que nos salvou, mas que também é Senhor. E voltará como juiz para julgar todas as coisas. Né? E voltará para nos levar e transformar esse corpo de enfermidade, de decepção, né? E de tristeza num corpo glorificado. Isso já seria maravilhoso. Né? Já pensou, gente? Você não ter dor, não ter tristeza, não ter decepção, você não envelhecer, isso já não seria maravilhoso? Mas mais maravilhoso é ter tudo isso e morar num lugar maravilhoso, tranquilo, indescritível. Já não é melhor? Mas o melhor de tudo isso, gente, é você ter esse corpo maravilhoso, sem enfermidade, sem decepção, morar num lugar maravilhoso, com a presença de Deus amoroso, maravilhoso. Isso não tem preço a pagar. É isso que Deus tem para nós. Né? Oremos. Pai bondoso, muito obrigado pela tua palavra que se renova sempre, que nos traz cada vez mais orientações, ensinamentos para a gente permanecer firme nesse caminho, nessa jornada que o Senhor traçou para nós. Nos ajuda realmente a sermos verdadeiros cidadãos dos céus e buscar a nossa maturidade cada vez mais. Obrigado por essa aula. Nos leva agora para os nossos lares, com os teus anjos nos protegendo, nos dê um domingo maravilhoso e nos traga a noite de um culto abençoado, marcado pela presença do teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.